Salve Maria Santíssima, que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo. Já foi à missa hoje, tá vendo ela e precisando rebocar. A gente precisa de fato se alimentar, né? Em especial do maior dom para nós que é oferecido, que é a Santa Missa, onde nós participamos e bebemos desse grande mistério. Às vezes a gente pode se perguntar o que é um homem sábio, né? E na Suma contra os Gentios vai apontar o que é esse homem sábio. Vamos dar uma olhadinha no que Santo Tomás de Aquino vai nos dizer. Vamos aqui. A terminologia vulgar que o filósofo, quando Santo Tomás de Aquino fala o filósofo, ele se refere a Aristóteles. A terminologia vulgar que o filósofo diz ser conveniente respeitar ao se dar nome às coisas, preferiu em geral julgar como sábios aqueles que diretamente ordenam as coisas e as governam com habilidade. Por isso, entre outras funções que os homens atribuem ao sábio, a de que pertence ao sábio, ordenar é proposta pelo filósofo. Ora, a regra do governo e da ordenação de todas as coisas que se dirigem para um fim deve ser assumida deste fim. Assim, cada coisa fica otimamente disposta enquanto se ordena convenientemente para o seu fim, visto seu fim, o bem de cada uma. Por esse motivo, vê-se também que nas artes tem o governo, e como que o principado sobre as outras aquela a qual pertence o seu fim. Por exemplo, a arte médica governa e ordena a arte farmacêutica, porque a saúde, que é objeto da medicina, é o fim de todos os medicamentos preparados na farmácia. Coisa semelhante acontece na arte da navegação, com relação à arte de construção naval, bem como na arte militar, com relação à arte equestre e a toda indústria bélica. Essas artes que têm o principado sobre as outras são denominadas arquitetônicas, ou artes principais. Daí, os seus artífices, que são chamados arquitetos, reclamarem para si o nome de sábios. Como, porém, os supramencionados artistas, que tratam dos fins de coisas singulares, não atingem um fim universal de todas as coisas. São, por isso, chamados de sábios desta ou daquela coisa. E é neste sentido que São Paulo escreveu: como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. 1 Coríntios 3,10. O nome do sábio, porém, é simplesmente reservado só para quem se dedica à consideração do fim do universo, que é também o princípio, de onde afirma o filósofo que pertence ao sábio considerar as últimas coisas, ou melhor, as altíssimas coisas. O fim último de cada coisa é intencionado pelo seu primeiro autor, ou motor. O primeiro autor e motor do universo é o intelecto, como mais além se verá. Convém, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto, que é a verdade, donde ser a verdade o fim último de todo o universo. A verdade, o fim único de todo o universo. Donde também convém a sabedoria entregar-se, acima de tudo, à sua consideração. Justamente para a manifestação da verdade é que a sabedoria divina encarnada veio ao mundo, como bem o afirma São João: eu aqui nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. João 18:37. Esclarece também o filósofo que a filosofia primeira é a ciência da verdade. Não, porém, de qualquer verdade, mas daquela verdade que é a origem de toda verdade, isto é, a que pertence ao primeiro princípio do ser e de todas as coisas, donde também ser a verdade o princípio de toda verdade, já que as coisas estão dispostas na verdade como no ser. Pertence com efeito ao que aceita um dos termos contrários refutar o outro, como por exemplo, acontece na medicina. Esta trata
da saúde afasta a doença. Portanto, como pertence ao sábio considerar principalmente o primeiro princípio e discorrer sobre os outros, pertence-lhe impugnar também o erro contrário. É, pois, muito inconveniente, declarado pela boca da sabedoria, o duplo ofício do sábio, no texto supra-colocado. Refere-se ele à verdade divina meditada, que por autonomásia é a verdade, quando diz: minha boca publicará a verdade. Refere-se à impugnação do erro, contrário à verdade, quando diz: os meus lábios odeiam a impiedade. Está aqui designada a falsidade, contrária à religião, pois esta também se chama de piedade. Daí a falsidade, que lhe é contrária, assumir para si o nome de impiedade. Aqui o texto é um pouco complicado, né? Mas eu vou tentar explicar melhor, certo? Aqui é o início da Suma contra os Gentios, que é um dos grandes livros de Santo Tomás de Aquino, que ele escreveu. Santo Tomás de Aquino ele é considerado o maior teólogo da igreja, né? Então vamos lá. Um abraço aí para Helena Dias e para a Edna. O primeiro ponto que vai falando aqui é o seguinte: quem é o homem sábio? Não é o homem que sabe muitas informações, que tem mestrado, doutorado. Não é o homem que rodou muito pelo mundo, não. O homem sábio é aquele que ordena as coisas para o seu fim. Aí ele vai dando o exemplo aqui do médico, né? Dando o exemplo aqui do militar e outros exemplos do marinheiro. Ou seja, é aquele que sabe, por exemplo, conduzir as coisas para o seu fim último também. Também o homem sábio não é um homem muito inteligente. A sabedoria é diferente em algum aspecto do que a gente entende hoje por inteligente. Às vezes a gente acha inteligente alguém que sabe consertar muitas coisas, alguém que, por exemplo, deixa eu me ver aqui, ele domina vários idiomas, alguém que consegue com a oratória convencer as pessoas. Então algumas pessoas acham que essas pessoas são sábias. Não. Elas têm até um nível de inteligência muito grande, que se sobressai das outras pessoas. Mas um homem sábio, um abraço aí para Márcia Santos, Deus te abençoe. O homem sábio é o homem que consegue entender, ou pelo menos perceber, o ser das coisas. Por exemplo, e de todas as coisas, não somente de uma, né? A sabedoria vai penetrando nele, e lembre que aqui o texto fala que a sabedoria é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome, é Jesus. Então ele é a sabedoria. Então quanto mais amigo dele eu sou, quanto mais próximo dele eu estou, de verdade e profundamente, eu vou me tornando esse homem sábio. Esse homem que degusta da presença de Deus, que se alimenta da presença de Deus, que é fortalecido e nutrido e sustentado e conduzido por ela. Então, sem vida de oração não existe sabedoria. Sem uma vida interior, sem uma vida, eu já falei isso em outros vídeos, né? Sem uma vida silenciosa, sem uma vida muitas vezes de recolhimento, não é que você tem que estar parado direto, mas eu, temos que ter momentos de recolhimento. Momentos onde eu estou a sós com aquele que é o tudo, que vai me orientar, me conduzir, me fortalecer. Então, a partir daí eu vou saber o que é o homem. Não só resposta conceitual. Não, o homem é isso. É um animal racional. Não é por aí. É quando eu vou compreendendo de fato o que é o homem. E eu vou compreendendo, claro que com a investigação da razão, usando a razão que Deus me deu, que é dom dele também, eu vou investigando essas coisas. Isso é possível alcançar. Mas quanto mais eu estiver aproximado da sabedoria, que é o próprio Jesus, a sabedoria encarnada, mais a minha mente, a minha inteligência vai ficando iluminada. Então não vão ser só informações que eu li em um livro ou ouvi em alguma pregação. Não. É uma luz que vem de Deus,
que me ilumina por dentro, que me ilumina por inteiro e vai me esclarecendo o que é o homem, o que é tal realidade, o que é o mal, quais as consequências dele. Então, eu vou tendo essa compreensão, você vai tendo essa compreensão das coisas. Não é uma mera sabedoria, é uma verdadeira sabedoria. Não é acúmulo de informações. Isso um computador faz, ele não é sábio. Não é repetir coisas, isso o papagaio faz muito bem. A própria palavra sabedoria, ela indica aquele que sabe, é um dos entendimentos, mas também a sabedoria, ela quer dizer o seguinte: degustare, alguém que dá sabor à vida dos outros, com seu testemunho, com suas palavras, com a sua presença. Mas também, por que ele dá sabor à vida dos outros? Porque ele está unido àquele que é a sabedoria. Entende? Ele não dá sabor porque ele é a pessoa mais maravilhosa do mundo, mais esperta, o Todo-Poderoso. Não. Ele, de fato, vai dando sabor, gosto, sabedoria, que vem também de sabor, porque ele se aproximou, ele mergulhou e ele deixou-se encher, impregnar por esta presença de Deus. Então isso é uma das realidades do sábio. O sábio não é aquele que fala, não, eu estou desse lado ou desse lado. Não é questão de lado A ou lado B ou lado C, não. Por exemplo, hoje no Brasil tem muito isso. Eu sou do lado de tal partido ou daquele partido. Não é estar do lado do partido A ou B ou C. É tipo assim, qual é o partido que apresenta, ou qual é, um exemplo se fosse tratar de política, né? Qual é o candidato que hoje apresenta a maior proposta de dignidade humana, que fere menos essa dignidade? Se tem, é nele que eu vou investigar, e se de fato é isso, a proposta dele é nele que eu vou votar. Não é um candidato que fere, maltrata e destrói a dignidade humana o máximo possível. E já sendo bem claro, expondo nas suas ideias, que vai fazer isso, pelo aborto, ideologia de gênero, divórcio, liberação da maconha e por aí vai. Não é dizer assim, não, eu sou contra as armas ou a favor da liberação das armas. Não é ser contra ou a favor. É porque eu sou a favor. É porque eu ouvi falar. É porque eu estou repetindo o que a mídia está me dizendo, ou porque eu tenho um entendimento mesmo. Eu meditei, eu refleti, eu busquei dados, informações, eu investiguei, e por isso eu digo, eu sou contra o uso das armas, ou eu sou a favor que o cidadão use as armas. Eu não vou ser um papagaio, eu não vou ser um mero repetidor de palavras ou de informações. Eu investiguei a verdade, eu deduzi, eu meditei, eu vi que era o melhor e por isso eu considero isso a verdade e assumo isso como verdade e a defendo. Não é tipo eu sou contra o homossexual a favor do homossexual. Não é eu sou contra o casamento gay a favor e não é só ser contra. O porquê que eu sou contra? O porquê que isso, para mim, é algo que sou diferente? Qual o sentido do ser homem e ser mulher? Antes de eu falar de um homossexual ou não. O que é ser homem e o que é ser mulher? O que é ser família, de fato, profundamente? E se eu sei o que é família, se eu sei o que é matrimônio, se eu sei o que é um homem, o que é a mulher, qual a finalidade de uma família? De fato, eu vou aplaudir a ideologia de gênero? Eu vou aplaudir os atos homossexuais que se propagam? Fica a pergunta. Sim ou não? Vou investigar, eu vou me aprofundar, eu vou rezar, eu vou ver os dados que tem sobre isso. Da onde vieram essas ideias de querer colocar isso como direito nessa sociedade hoje? Surgiu do nada? Entende? Eu sou a favor ou contra o divórcio? Mas o que é o divórcio? O porquê que eu sou contra? O porquê que eu sou a favor? De onde vieram essas ideias? Eu garanto, se vieram só da mídia, se vieram só da televisão, do modernismo, é uma porcaria. Pode jogar fora.
Mas se veio da sua meditação, da sua investigação, se você ouviu pessoas sábias, se você buscou se instruir o mais profundo possível. O homem que não é sábio é aquele homem que vive na superficialidade. Ele só vê as coisas no raso. Então outra função do sábio é apontar os erros. Não é julgar as pessoas, não. É apontar os erros. Ou seja, eu detectei que ali há um erro, que ali há um mal, que ali há um prejuízo, que ali há algo destrutivo. Então, eu preciso apontar que ali está um erro e dizer o porquê aquilo é um erro. Dizer tão profundamente que eu possa convencer todas as pessoas possíveis que ali é um grande erro. Entende? Não é porque eu sou o dono da verdade, não. A verdade é que é a nossa dona. Que a verdade é uma pessoa. Deus é a verdade, né? Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, como fala João 14:6, ainda continua no assunto, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é a verdade, a sabedoria encarnada. Então a verdade, ela consegue perceber onde está o erro. E se eu estou unido à verdade, eu consigo nele perceber os erros. E esse perceber não é só achar que é errado, não é só pensar que é errado. Eu consigo dar razão aos meus filhos, aos meus amigos, por que aquilo é errado. Por isso que vai falar São João Crisóstomo, que para o final dos tempos, a coisa mais importante não vai ser os milagres. A coisa mais importante não vai ser o testemunho. Vai ser o ensino. Ensino, não é pregação, tagarela, não. Escute bem. Para o final dos tempos, o mal vai estar tão grande que o mais importante não é você testemunhar. Porque hoje tem pai que testemunha e mãe que testemunha para o filho. Mas ele vê milhões não testemunhando. E ele segue o caminho errado. Eu acho que tem pai e tem mãe de família que vão me ouvir depois nesse vídeo e vão dizer: puxa vida, eu fiz de tudo para que meus filhos caminhassem para o céu. Eu rezava, eu testemunhava, eu buscava viver retamente. Eu e meu esposo, eu e a minha esposa. E por que ele caiu nesse mundo errado? Ele viu até milagres, mas ele não se converteu. Ele está aí no caminho ruim. Então São João Crisóstomo fala: para o final dos tempos, o mais forte não será o testemunho. O mais forte não serão os milagres. Porque para alguém com coração duro, se ele vê algum milagre, ele diz que ali é fantasia, tem alguma explicação científica, tem alguma coisa. Aí às vezes nem se abre. Ele tenta explicar aquele milagre de alguma forma. Ou vai dizer que algum dia tem alguma explicação. Ou então, se ele vê o testemunho do pai e da mãe, ele acha que o pai e a mãe são uns babacas. Mas se o pai e a mãe conseguirem ensinar de verdade o que são as coisas profundamente, se o pai e a mãe conseguirem apontar os erros profundamente, isso serve também para os padres, né? Que conseguirem fazer isso com os paroquianos. Se eles conseguem apontar e dar razões profundas, quando o filho vê 1000 pessoas falando aquela mentira, ele vai dizer: não, essas 1000 pessoas estão loucas, estão falando mentiras. O que o meu pai falou tem razão. O que minha mãe falou tem sentido. Mas isso é quando um pai sabe ensinar profundamente o que é a mentira. Não é só dar conselho por cima, não. Entende? A missão de um pai e de uma mãe como é profundo. Olá, Edson, tudo bom, meu irmão? É importante também que o pároco de uma cidade, que é um pai espiritual, a palavra padre quer dizer pai, né? Espiritual, ele também saiba conseguir destruir os erros, apontar, melhor dizendo, os erros, e apontando vai destruir. Porque quando os seus paroquianos ouvirem em algum local a mentira, aquilo que não é certo, aquilo que é enganoso, está coberto de meia verdade, meia mentira, misturado, a pessoa vai falar: não, o meu pároco, o meu padre ensinou que isso é mentira. Eu não estou falando de um padre que dá só informações corretas. Eu estou falando de um padre
de um pai e de uma mãe que profundamente conseguem explicar, conseguem conduzir o filho para a verdade e mostrar também a mentira. Osés, isso é difícil? É. Isso é muito difícil. Osés, tu consegue isso? Muitas vezes não. Inúmeras vezes não. Mas eu luto para tentar fazer isso. Às vezes dentro de casa, às vezes fora de casa. Às vezes dentro de casa não há muito êxito e deveria ser o local de mais êxito. Mas porque muitas vezes falta de nós uma experiência maior com Deus. Não é culpa dos nossos familiares, muitas vezes. Às vezes a culpa é minha. A culpa pode ser sua. Mas não é uma culpa de acusação, uma acusação demoníaca. Porque o demônio é o pai da acusação, ele é o acusador. A própria palavra Satanás quer dizer acusador, opositor. Não. A gente deve falar minha culpa como a gente reza no confesso, né? Por minha culpa, minha tão grande culpa. O homem que reconhece a sua culpa é perdoado por Deus. Ou seja, o homem se acusa e Deus perdoa. Mas quando o homem coloca o seu pecado debaixo dos tapetes, ele está só alimentando o pecado. Então quem é o homem sábio? É o homem que ordena as coisas, que conhece as coisas e aponta os erros. Então é um pouquinho do que é o homem sábio. Então diploma não quer dizer sabedoria. Tem homens e mulheres com diploma de doutorado ou PhD que são piores do que animais irracionais. Muito piores. Que não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. Infelizmente eu já ouvi pessoas assim. Diploma, ele serve para alguma coisa quando a pessoa de fato busca a verdade. E não pense que a faculdade, não pense que a universidade vai ensinar isso que eu estou falando não, viu? Vai ensinar conhecimento teóricozinho ali, que vai servir para a profissão, mas para a santidade e para a vida prática, não vai ser de tanta valia não. Vai ser porque você pode conduzir aquilo e canalizar. Aí é diferente, né? Você pode conduzir, por exemplo, alguém que aprende idiomas, inglês, francês, latim. Aquilo vai servir porque a pessoa pode usar aquilo para quê? Para evangelizar, para traduzir livros, para ensinar os outros, para dar palestras, para um monte de coisa desse tipo, entende? Porém, cada coisa que a gente aprende nesses locais, se a gente tiver um coração todo desestruturado, uma alma toda fechada a Deus, não vai servir de nada. Porque diploma não leva ninguém para o céu, não. Diploma não ajuda filho ou filha, o amigo ou amiga a ser santo, não. Diploma não mostra que você é mais inteligente que alguém. Osés, tu está ensinando contra o diploma? Não. De forma alguma. Quem dera eu ter vários diplomas. Quem dera. Quem sabe um dia, né? Mas cuidado com isso. Não é uma ojeriza a questão acadêmica, mas é uma ojeriza esse espírito presunçoso de quem às vezes acaba tendo diploma e esquecendo que a sabedoria não é acúmulo de informações. Não é. É o amor pela verdade. A verdade que é absoluta, não é relativa. Não, isso é verdade para mim e para você não é. Isso não é sabedoria, isso é burrice. Deus abençoe o seu domingo.